Jonathan, está gravando já? Sim. Maravilhoso. Então, dito isso, aqui são 3h30, a gente começa a nossa mesa redonda do Cine Quantum. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Ivo, professor aqui do Instituto de Física. Acho que os alunos da casa aqui já me conhecem quase todos, né? Talvez todos. Nos últimos anos, basicamente, eu tenho trabalhado com a parte de ensino / história da ciência. Então, assim, embora que geralmente o meu história da ciência é mais antigo, né? O Oppenheimer está ali, basicamente, na década de 40, né? O período mais famoso dele, pelo menos, né? O envolvimento dele com o projeto Manhattan. Acho que é só isso. Deixa eu passar aqui para o nosso professor. Olá, boa tarde a todas e todos. Eu sou professor licenciado agora da Universidade Federal de Goiás, porque atuo como professor de História das Relações Internacionais na Universidade de Padua, na Itália, né? E onde ensino proliferação e não proliferação de armas nucleares no âmbito da história. A minha área de interesse é, sobretudo, a história do programa nuclear brasileiro, a história da proliferação e não proliferação de armas nucleares de maneira geral, e escrevi um livro sobre o posicionamento internacional do Brasil desde 1945 até 2018, né, baseado em várias fontes documentais em 8 países diferentes, entre os quais também o Brasil e os Estados Unidos. É um grande prazer estar aqui no Instituto de Física, já tive a oportunidade de apresentar algumas pesquisas. É um grande prazer poder participar dessa mesa redonda, porque o filme está baseado nessa biografia. Acho que vocês viram no último momento do livro. Esse filme, em realidade, está baseado numa biografia escrita por Kayber, que é um jornalista, e Marty Sherwin, que é um historiador das relações internacionais e é um dos mentores, digamos, de toda a minha trajetória também. Então é uma grande satisfação estar aqui. É a pessoa também que mais promoveu a publicação do mesmo livro sobre a história do programa nuclear brasileiro. Então estou muito emocionado também a poder conversar com vocês sobre um filme que, em realidade, é baseado num trabalho historiográfico de quase 40 anos, 35 anos de vida do Marty Sherwin. Obrigado. A dinâmica agora, abrimos o espaço. Então, foi uma falha minha aqui antes já da abertura. Aqui é um momento que a gente tem para vocês fazerem perguntas para os especialistas. Dentro do que eles conseguem, eles vão tentar responder. É um ambiente bem... Não vou colocar informal, mas assim, não precisa ter vergonha ou medo, pode perguntar qualquer coisa. A gente só está com a ausência de um microfone, vocês vão ter que falar um pouquinho mais alto. Tudo bem? Essa pergunta é para mim? A grande diferença entre o programa estadunidense e o programa alemão é que o programa estadunidense tinha como finalidade a produção da bomba, né?
E o programa estadunidense foi concebido para essa finalidade. De fato, no filme aparece 2 bilhões de dólares, seria centenas de bilhões de dólares investidos em realidade, com dezenas de milhares de pessoas envolvidas, enquanto na Alemanha a prioridade não era construir uma bomba, mas depois os estudos foram sobretudo orientados para a construção do V2, né, que é o foguete, e o míssil. Então faltou essa diretriz que teve em realidade nos Estados Unidos, e isso ficou claro não somente pelas memórias, mas sobretudo num determinado momento do filme. Vocês viram que um dos grandes acusadores do Oppenheimer foi enviado para a Grã-Bretanha para investigar os avanços alemães, né? Logo depois da guerra, quando a Alemanha foi derrotada, a maioria dos cientistas envolvidos foram isolados, né? E foram colocados num cottage, onde foram colocadas micro-escutas, digamos assim, né? Para saber o que eles achavam sobre a bomba, para saber, os aliados queriam saber qual era o grau de avançamento. Eles não tinham ideia de como chegaram, né? É na perspectiva exterior que se pensava que eles fossem, em realidade, atrás da bomba, mas já a partir de 42 havia grandes dificuldades por conta também da destruição de todos os laboratórios de água pesada e pela diversificação daquela fragmentação, digamos assim, do programa, que não era unido. Havia competições entre vários setores e não havia uma cabeça comum, né? Então, lembrar que o Oppenheimer, ele estudou o doutorado dele na Alemanha, que ele foi aluno do Max Born, não confundir com o Niels Bohr, que é mais famoso, nem com o David Bohr, que veio depois. Tem uns 3 pelo menos, né? E aí o filme ele pega bom, quem já estudou isso aí, principalmente o pessoal das exatas, né? Ele pega algumas figurinhas carimbadas e puxa, né? Para fazer uma chavezinha, né? Quando o Oppenheimer tem um contato com Heisenberg, isso é década de 30. Década de 30 ainda não tinha o programa nuclear. A primeira fissão, o primeiro experimento de fissão nuclear, se não me falha a memória, é 38 ou 39. Que é quando o pessoal realmente começou assim, eu consigo quebrar um átomo. Na verdade, um núcleo do átomo, né? Eu consigo quebrar o núcleo do átomo. E nessa quebra, sai muita energia. Será que eu não posso pegar essa energia e transformar numa bomba? Então, no final da década de 30, o Oppenheimer já estava nos Estados Unidos. E logo depois começa a guerra, né? Então, o programa da bomba atômica, tanto nos Estados Unidos quanto na Alemanha, ele basicamente começa depois do início da guerra. Especialmente nos Estados Unidos, né? Acho que é 40 ou 41, né? Nos Estados Unidos começa. Então, ou seja, a questão do Heisenberg, então, e o contato ali que no filme coloca é antes da guerra, antes do experimento de fissão nuclear, até. Então, até então, ninguém imaginava de, sei lá, quebrar um núcleo para gerar energia e essa energia transformar em bomba. Tem uma outra bomba que você ainda pode fazer, e aí algumas pessoas até colocam que foi até proposto na época, pensado, né? Se você não consegue fazer uma bomba mesmo para você jogar e explodir, você pode fazer igual um acidente daqui de Goiânia. Você pega um pó radioativo e coloca no míssil e solta. Você também faz um estrago imenso. Na verdade é até mais cruel, né? Mas gera um estrago imenso também. Mais perguntas?
posso dar uma resposta um pouco sobre o contexto da época, né? Que no filme aparece, mas está subentendido, né? Oppenheimer é uma figura que, em realidade, constrói, logo depois da guerra, e aqui esse é um livro que, se não me engano, é de 47, né? Um relatório de 47, onde ele já se opõe ao uso da energia atômica para finalidades bélicas, né? A ideia que aparece em alguns momentos do filme é que a energia nuclear seja internacionalizada, né? Ou seja, que a energia nuclear seja controlada por uma entidade supranacional, com a participação tanto dos Estados Unidos, União Soviética e todos os países do mundo, né? Então, qualquer uso de energia nuclear tinha que ser exclusivamente pacífico e controlado por uma entidade supranacional e com controle civil. Vocês viram no filme que o controle é civil, não é militar. Uma das grandes revoluções, baseadas também naquelas que foram as sugestões do Oppenheimer, e que o controle da energia atômica, do Comitê de Energia Atômica dos Estados Unidos, fosse abaixo de uma entidade civil e não nas mãos dos militares. Vocês conseguiram ver as tensões, né? As tensões entre civis e militares nos Estados Unidos e no mundo em geral aumentaram com o aumento da tensão da Guerra Fria, né? A necessidade de ter uma bomba H se manifestou exclusivamente depois de 1949, quando os soviéticos conseguiram, no final de agosto de 1949, conseguiram testar a sua própria arma nuclear. Em 1945, os Estados Unidos, e lá, é claro, também pelo encontro entre Truman e Oppenheimer, achavam que a União Soviética podia ter as condições de ter a bomba atômica somente em 20 anos, né? Em realidade, a partir de março de 1945, Laurent Beria, que era o chefe da polícia secreta soviética, foi encarregado por Stalin de fazer tudo o que era possível para chegar até a própria bomba atômica soviética, né? Então, essa tensão dada pelo começo da Guerra Fria e, sobretudo, pelas grandes derrotas de 1949, que não são somente a bomba soviética, mas são também a perda da China do campo ocidental para o campo socialista e, sobretudo, a Guerra de Coreia, levaram os Estados Unidos à necessidade de ter armas sempre mais poderosas. Ou seja, nesse debate entre Teller e Oppenheimer, houve esse pulo para frente da opção Teller para ter a bomba a hidrogênio, né? Então, essa posição pública de Oppenheimer, esse é o relatório de 47, público, né? A posição pública de Oppenheimer, assim como de muitos cientistas, de um número crescente de cientistas nucleares que tinham participado do projeto dos Álamos, levaram Oppenheimer a ser uma pessoa não grata em que contexto? Num contexto de crescente anticomunismo, num contexto onde os Estados Unidos se tornam a primeira superpotência com um aparato de segurança que antes da guerra e durante a guerra não existia, CIA, Pentágono, muitas agências que hoje conhecemos e damos por consolidadas e normais não existiram até 1948. Então, toda a tensão da Guerra Fria levou também uma parte da opinião pública americana e do mundo político americano, incluindo Lewis Strauss, a considerar o Oppenheimer uma pessoa não grata, filha do New Deal, que é o período do Roosevelt, onde havia uma abertura mais à esquerda dos Estados Unidos, né? Então, é por isso que Oppenheimer se torna uma figura não agradável por uma boa parte de uma opinião americana fortemente polarizada, né? Como agora, não é que seja muito distinto, mas agora talvez em maneira pior até. Só destacar a questão da, digamos assim, a velocidade dos fatos, né? Igual eu tinha comentado, 38 ou 39, se não me falha a memória, primeiro experimento de fissão nuclear. O que é uma fissão nuclear? Basicamente, você joga nêutron, grosso modo, né, no átomo de urânio, ele fica mais instável, digamos assim, e aí ele quebra em dois e libera energia. Então, 38, 39, final da década de 30,
quando o primeiro experimento, que não tem nada a ver com bomba atômica, era feito num laboratório simples, não tinha nem aparato de segurança praticamente, né? Que você pensa assim, material radioativo, que era colocar imensos aparatos de segurança, tinha mínimo de aparato de segurança na época, e aí logo depois surge a guerra. No que surge a guerra, aí o pessoal pensa, se é possível quebrar, talvez seja possível a gente juntar muitos átomos, quebrar tudo de uma vez só e fazer uma bomba. E aí lá no início da década de 40, aí tenta-se na Alemanha, tenta-se nos Estados Unidos, tem até uma controvérsia, depois, acho que se estuda mais talvez um comentário, né, de que quando depois eles pegam os cientistas alemães que trabalhavam nisso, né, eles colocam as escutas, e o pessoal fica assustado porque aparentemente, né, talvez tenha havido um cálculo errado, de que eles estimavam que você precisaria de uma quantidade muito grande de urânio para fazer a bomba. E na verdade você precisa de menos, acho que em torno de 50 quilos, e já é o suficiente. Então aí começa-se o projeto de fazer uma bomba atômica, onde você pega urânio, plutônio, não sei se tem mais algum outro, basicamente é os dois, né? Urânio e plutônio. As duas primeiras bombas, uma foi de urânio e a outra foi de plutônio. A Trinity eu não me lembro. Plutônio, né? Então teste em plutônio, uma bomba de urânio e uma outra de plutônio. E aí começa-se então a correr atrás de como preparar um artefato que você possa juntar a quantidade crítica e que você consiga fazer a ignição, entre aspas, dessa bomba. E aí você vai no Projeto Manhattan, basicamente em torno disso, né? Você chega lá em 45, tem as duas bombas prontas para jogar, mas já no Projeto Manhattan, algumas pessoas, né, basicamente o Teller, que eles colocam no filme, né, ele já aponta de que se você fizer algumas outras coisas, né, digamos assim, você pode fazer um outro tipo de bomba, que é a bomba de hidrogênio. Em termos de princípio, ela é bem diferente, porque a bomba de hidrogênio ela lembra aquilo que é feito no Sol. Você vai juntando átomos para a diferença lá gerar energia. A de fissão, que for jogada na Segunda Guerra Mundial, você quebra o núcleo do átomo. Então, o princípio é razoavelmente diferente. Mas, pela estimativa, a bomba de hidrogênio ela liberaria muito mais energia do que a de fissão. Mas na época lá do final da Segunda Guerra Mundial, já ficou claro que a de fissão já era muito poderosa. Então, você destruiu cidades com uma bomba apenas, né? Não que os outros bombardeios também não matassem esse mesmo nível de número de pessoas, né? A gente tem bombardeios na Segunda Guerra Mundial que matou quase 100 mil pessoas, né? Quase da ordem de uma bomba. Mas ali está falando apenas de um artefato, né? De um artefato único para provocar aquela destruição imensa, né? E aí, quando termina a guerra, aí você começa a falar assim, a gente tem agora uma super bomba. Mas existe, em teoria, a possibilidade de você fazer uma ultra super bomba, que é a bomba de hidrogênio. E aí o mundo já está lá, assim, naquele estado bélico, né? Lembra, a Segunda Guerra Mundial termina, mas ela já termina com sangue no olhar para começar a próxima, né? Quando você termina a Segunda Guerra Mundial, quando chega lá em Berlim, os soviéticos chegam de um lado, os aliados chegam do outro, mas os aliados eles correram para chegar lá justamente para evitar que o soviético tomasse conta de tudo, né? Porque o soviético já estava chegando para, sei lá, ganhar a Alemanha, digamos assim, né? Então, ou seja, o clima bélico estava no ar. Se você tem uma superbomba e tem a previsão de uma nova superbomba, você vai correr atrás. E foi nesse momento que o Oppenheimer começa a ir contra a ideia das novas superbombas, né? No filme, lembra que o filme, né, qualquer filme, qualquer biografia, assim, principalmente no cinema, né, ela é uma biografia, mas ela é uma biografia em grande parte fictícia, né? Não é? Não, em grande parte. Eu estou falando das partes das associações, né?
Então você sempre tem algumas coisas fictícias para você puxar o público. No filme, a gente tem lá aquela parte onde eles estão desenvolvendo a bomba, e que surge a dúvida, né? Será que a gente vai acionar uma bomba, ela vai iniciar uma reação em cadeia e vai começar a queimar a atmosfera? Aí o que eles colocam no filme? Opa, vamos lá no Einstein, porque o Einstein é o cara mais inteligente do mundo, né? Vamos perguntar a ele. Só que isso é o início da década de 40. Início da década de 40, o Einstein já estava assim, meio aposentado, né? Ele já não estava, ele era... Bom, aí tem-se dúvida se ele era alemão, né? Isso, exato. Ou seja, ele não foi lá no Einstein perguntar. As pessoas colocaram no filme porque o Einstein é vendido como o grande gênio do século passado, então vamos encaixar ele no filme. Então vamos lá, assim, meio que levar um papelzinho assim, escrito para o Einstein ver, porque só ele vai dar a resposta se vai queimar a atmosfera ou não vai. Então, assim, na década de 40, já tinham muitas outras pessoas mais apropriadas para analisar isso. E o Einstein, ele era, entre aspas, alemão, né? Então, assim, isso ia levar segredo de guerra para um alemão muito entre aspas, né? Mas ele viveu boa parte da vida na Alemanha, né? E aí você vê que quando ele coloca assim, vários momentos, né, o filme termina com a conversa do Einstein, mas aí você vê que ele coloca o Einstein como o grande gênio do século passado, e um dos auges para colocar o Einstein, né, é numa das conversas do finalzinho do filme, né, quando o Einstein chega para o Oppenheimer e fala: bom, eu saí do meu país, ninguém está nem aí para você, sai do seu país e vai embora. Aí o que o Oppenheimer faz, na linguagem atual? Ele dá uma lacrada, né? Não, mas eu amo o meu país, porque o meu país é isso e aquilo. Aí você vê que é uma ficção, ele nunca encontrou com Einstein, nunca conversou com isso, nunca teve a lacrada, é para colocar no filme, para você passar a questão do patriotismo norte-americano. Isso tem quase todo filme tem. Filme autobiográfico, né? Ele não é 100% a biografia como acontecia. Ele é muito ajustado aqui e acolá, né? Um outro ponto do filme também, que eles fazem questão de colocar, né? É a questão do espião. Tem um espião que está mandando informação lá para os soviéticos, e aparentemente os soviéticos só chegaram na bomba por causa do espião. Aí você vê que lá no filme eles dão esse destaque do espião, né? Porque uns anos depois eles chegam na bomba, né? Aí até onde eu sei, né, se quiser fazer um comentário depois mais específico, né? Mas até onde eu sei, é controverso o fato de ter chegado alguma informação lá na União Soviética e deles terem desenvolvido a bomba. Tem algumas pessoas que dizem, né, que, por exemplo, para você desenvolver a bomba, para você desenvolver qualquer coisa que um outro país já desenvolveu, a partir do momento que você tem pessoas competentes, você só precisa saber que aquilo foi desenvolvido. Não, ou seja, se a União Soviética apenas soubesse, segundo essa ideia, né, que lá nos Estados Unidos foi desenvolvida uma bomba atômica, se eles têm pessoas competentes para fazer, e tinham, tanto é que fizeram, eles também iriam desenvolver. Tanto é que poucos anos depois já tem desenvolvido uma bomba de fissão na União Soviética. Eles tinham pessoas competentes para fazer isso. E já desenvolveram e também já sabiam, já era óbvio, né, a polêmica de você dar o passo seguinte da bomba de hidrogênio, né? Aí também, se você quiser dar algum comentário depois, né, porque eu me lembro, aí eu não vou colocar minha mão no fogo, né, de que a União Soviética teria chegado primeiro em algumas partes, né, importantes para a bomba de hidrogênio, que sequer teria sido os americanos, né? Então, claro, os americanos já eram primeiro na bomba de fissão, mas na bomba de hidrogênio, aparentemente, pelo menos algumas etapas importantes, a União Soviética teria chegado até primeiro. Por quê? Porque eles têm um histórico, eles têm pessoas competentes, eles sabiam e eles tinham a motivação.
A motivação é a mesma dos Estados Unidos, né? Vamos construir a bomba primeiro, porque se eles atacarem, a gente joga a bomba nele, né? Um joga a bomba no outro, né? Só para terminar, a gente fala da década de 50, né? Final da década de 50, lá o Sputnik, década de 60, a corrida espacial. Mas tem que lembrar que para a época, né, para a mentalidade da época, uma coisa muito importante relacionada à corrida espacial era que você está aqui no seu país e aí imaginava-se, né, uma vez dominado o espaço, que o seu inimigo vai colocar uma espaçonave lá no espaço, repleta de míssil, de bomba atômica, e se precisar, ele vai jogar na sua cabeça. Então a guerra espacial, hoje em dia a gente coloca assim, uma visão mais romântica, né? Mas para o pessoal da época era uma coisa assim, de terrorista mesmo, era uma coisa assim, de ficar com medo, né? Porque quem dominasse o espaço ia colocar uma nave espacial lá em cima, cheia de bomba, e você ia viver a sua vida com a bomba lá em cima na sua cabeça. Aí a qualquer momento, aí aciona um botão, joga a bomba de cima para baixo de você, né? Então era uma coisa assim assustadora, década de 50 e 60. E esse contexto assustador é onde que, também está ali no meio das controvérsias com o Oppenheimer depois. Somente para complementar, né, uns elementos que são fictícios, claramente a conversa com Einstein. Eu acho que a primeira imagem, não lembro se a primeira imagem é a imagem da maçã, né? Que a maçã, em realidade, estava envenenada, e o sujeito come a maçã, né? Essas são as partes não fictícias desse filme, que em realidade espelha bastante bem essa biografia, né? Em relação à questão da espionagem, não houve espionagem sim, de fato, em Potsdam. A guerra acaba, os Estados Unidos e a União Soviética foram aliados de 1942 até 1945, se chamou de Grande Aliança. Então, na visão de um cientista e de um grupo de cientistas que estavam trabalhando em prol da derrota da Alemanha, esse era o principal inimigo dos Estados Unidos, não compartilhar informações com a União Soviética, que era um novo aliado dos Estados Unidos, podia aparecer contra as finalidades, né? De fato, o caminho da bomba não passou por Washington imediatamente, mas quem deu as informações iniciais que a bomba era factível, né? Não foram os americanos mesmos, mas foram os britânicos, através de um relatório chamado MOD, né, de 1941. Através desses relatórios, Winston Churchill, que era o primeiro-ministro da época, avisou os americanos a necessidade de fazer um esforço comum, né? Então, havia já a ideia que uma bomba podia ser construída a partir de 1931, que a energia da fissão, caso essa ocorresse, podia levar a uma bomba. Há um livro recente que trata disso, de um grande historiador, que é também o principal historiador sobre o programa nuclear soviético, que se chama David Holloway, acaba de sair sobre a história das bombas, das bombas atômicas, onde Leo Szilard, que é de fato um dos sujeitos que leva a carta do Einstein e Szilard para o Roosevelt, ele propõe que a bomba seja feita, mas ele já tinha consciência que uma bomba podia ser feita a partir de 1931, né? Essa era, como judeu europeu, essa era a preocupação dele de um mundo que acabava de viver a Primeira Guerra Mundial, podia viver uma guerra de proporções enormes por causa desses novos engenhos, né? E havia uma preocupação durante a guerra, apesar da grande aliança entre a União Soviética e os Estados Unidos, que os secretos de guerra dos Estados Unidos, ou britânicos e estadunidenses, pudessem passar à União Soviética. Qual é a outra grande invenção feita durante a guerra? O motor a jato, por exemplo, né? Os estadunidenses ficaram possessos quando os britânicos deram de graça os planos para construir um motor a jato na União Soviética, né? Então, era normal que houvesse uma preocupação grande sobre
passar os secretos atômicos que tinham levado os Estados Unidos a se tornar uma superpotência, né? A superpotência. E havia, logo depois de 1946, somente para dar ainda mais o contexto, os Estados Unidos decidiram, visto que não se conseguiu chegar a um controle internacional de energia atômica, selar o programa atômico estadunidense, ou seja, não cooperar com nenhum outro país, nem Grã-Bretanha, nem França, nem União Soviética, nem amigos, nem inimigos, né? Então, é um contexto, voltando ao Oppenheimer, onde Oppenheimer, filho de uma comunidade científica que conversava ao nível global, que também vê com bastante desgosto essa possibilidade de cooperar com outros países. Não é um caso que a última viagem que Oppenheimer vai fazer antes desse processo para renovar a permissão de segurança dele será ao Brasil, efetivamente, em 1953, onde ele explica um pouco como também poderia ser um programa nuclear do Brasil, por exemplo. Então, é um choque, digamos assim, entre ciência aberta e ciência fechada, né? Que alimenta também a tensão da Guerra Fria. Não, os Estados Unidos chegaram antes, ou seja, a bomba a hidrogênio de 51, porque foi dada a luz verde para fazê-la, ou seja, era a bomba que deveria novamente colocar os Estados Unidos em superioridade, mas será também um momento em que a corrida armamentista dá um pulo para frente. Os soviéticos, em realidade, tiveram, por falhas estadunidenses, uma vantagem muito grande em relação à corrida espacial, né? Porque os Estados Unidos, a diferença da União Soviética, tinham dividido os esforços entre marinhas e aviação, e somente depois foi criada a NASA, né? Que é uma entidade única, e então os soviéticos conseguiram chegar ao Sputnik e depois a colocar o primeiro homem na Lua, né? Então, no espaço. E outra questão interessante sobre o espaço é que os soviéticos e americanos, a partir de 69, foi criado um tratado internacional para proibir o uso da energia atômica para finalidades militares no espaço. Porque havia, claramente, preocupações também que o espaço, além de outros espaços na Terra, pudesse ser utilizado para guerras. Feitos durante o projeto Manhattan, né? Mas a água pesada, de qualquer forma, era não utilizável por parte dos alemães, porque as reservas foram destruídas. Então, aí nessa questão da água pesada do grafite, não sei, é uma questão mais técnica lá de como construir. Lembrando só que o Heisenberg, ele foi o principal cientista
dessa área de física, indo para o lado das engenharias, que ficou na Alemanha, né? Porque não foram só os cientistas judeus e de outras nacionalidades que fugiram, né? Então, alguns alemães também saíram da Alemanha, né? Então, o Heisenberg ele foi o equivalente ao Oppenheimer na Alemanha, porque ele era realmente um destaque na época, né? E porque ele não saiu da Alemanha. Então, assim, aí ele até coloca na biografia dele, que foi citado aqui mais cedo, né? Que na época lá da guerra ele vai até conversar com o Max Planck, que o Planck era o decano dos cientistas na Alemanha, e aí o Planck até fala, essa guerra aqui vai passar, a gente vai perder, mas o principal é que a gente vai precisar reconstruir o país. Então é importante que as pessoas fiquem aqui para ajudar a reconstruir o país, né? Mas lembrando que aí o livro ele escreveu depois da guerra, depois de mais idade, né? Então sempre tem também uma certa tendência da pessoa aumentar, né, o próprio papel, né, ali nessa questão, né? Se o pessoal, os organizadores quiser, tem um filme também, seguindo nessa temática, talvez é interessante comparar um com o outro, né? Aqui no Brasil, a tradução dele ficou como Senhores do Holocausto, que é justamente um filme documentário, né? Sobre a produção da bomba atômica na Segunda Guerra Mundial. Também é bem interessante. A tradução não ficou boa, né? Porque o Holocausto parece ser os senhores da destruição em massa, coisas do tipo, né? Mas, se eu não me engano, o nome do original é Day One, alguma coisa assim, né? Que é do início e é para relatar lá a questão da produção mesmo, né? Então, isso da década de final de 80, início de 90. Então, aí os organizadores quiserem dar sequência, né? Mais um filme. Aí você compara um filme de 2 anos atrás com um de 40 anos atrás, né? É interessante também. Os Senhores do Holocausto, em português. Pegando um pouco a questão do Heisenberg, é interessante que ele sempre negou, e sobretudo durante quando ele foi o chefe, um dos principais cientistas nucleares alemães, na época da Alemanha, dentro do sistema ocidental, depois da Segunda Guerra Mundial, ele sempre negou que ele pudesse utilizar os próprios conhecimentos para ter uma bomba atômica alemã, né? Mas não falo antes da guerra, falo depois da guerra, porque a grande preocupação que houve no mundo até 1968 é que a Alemanha pudesse ter a bomba atômica, né? Novamente, ou seja, que a Alemanha pudesse se dotar de uma bomba atômica, seguindo o exemplo dos Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, União Soviética e China, né? Teve essa preocupação, mas ele sempre negou. Mas o que é interessante dessa diáspora é que o Heisenberg, em 1947, tentou ir para a Argentina, mas os britânicos proibiram que ele pudesse migrar. Ou seja, a Argentina, que na época era liderada por Perón, e que queria ter um robusto programa atômico. A Argentina criou o próprio programa atômico a partir de 1947, além de criar também um sofisticado programa também de foguetes, né, que foi muito mais avançado do programa brasileiro por muito tempo. E outra coisa interessante é que o Heisenberg também tentou ser contratado pelo programa nuclear brasileiro em 1953, porque se pensava que os soviéticos pudessem avançar numa eventual guerra, em consequência da guerra da Coreia, por parte da Europa, e ter também o Heisenberg abaixo do próprio controle. O programa soviético, lembrem que foi criado também através, a bomba soviética foi criada também através da colaboração ativa de cientistas nucleares que tinham trabalhado no programa atômico alemão, né? Muitos cientistas alemães, digamos, a diáspora, ou foi para a União Soviética, ou foi para os Estados Unidos, ou outros países, né? Então é muito interessante ver também como essa herança do programa nuclear alemão, como ela influenciou em outros países. Inclusive aqui no Brasil houve uma influência grande desse programa, visto que alguns dos
dos maiores avanços que a Alemanha fez durante a guerra foram aplicados depois aqui, no Brasil na década de 50, né? Ou seja, sobretudo no âmbito da centrifugação de gás, né? São as centrífugas que tinham sido importadas da Alemanha na década de 50. Não sei se há outras perguntas. Cientistas que descobrem, porque a fissão é feita por Otto Hahn, que foi um outro cientista alemão, mas o plutônio é um elemento que não se encontra in natura. De fato, se produz ou a partir do urânio natural ou através de outro elemento que é o tôrio, que é particularmente abundante aqui no Brasil, né? Existe naturalmente, Giovanni. É escasso. De fato, o mecanismo de função é a captura eletrônica do urânio. Então, basicamente, os minérios de urânio sempre há uma pequena quantidade de plutônio, mas é ruim. Então, é necessário, principalmente, produzir artificialmente para uso sempre militar. Ou se pode produzir através do reprocessamento em material irradiado, que são as usinas de reprocessamento que, de fato, podem ser utilizadas para criar atualmente, né, no setor nuclear industrial avançado, aquele que é o rejeito de uma central, reprocessado, cria de um lado um material que pode ser utilizado e de outro lado o plutônio, né? Então é por isso que há uma grande preocupação sobre como as usinas, os produtos das usinas podem ser utilizados, porque há esse uso dual do material irradiado, né? Tinha outra pergunta? Até onde eu sei, é zero. É porque na época, obviamente, você estava no limite da pesquisa, né? E você está tateando meio que no escuro, né? Então é igual você falar que hoje em dia você faz um trabalho de pesquisa lá no CERN, né? Que é o maior acelerador do mundo, e que o CERN pode criar um micro buraco negro e puxar tudo para o lado dele nessas colisões, né? Em algum momento surgiu essa especulação, né? Em algum momento surgiu também a especulação que você poderia, então, desencadear, iniciar uma reação em cadeia, né? Mas, até onde eu sei, é zero, porque são processos diferentes, né? A bomba, você mexe com o núcleo do átomo, né? Reações em cadeias, como todo mundo da atmosfera, assim, você vai ser uma reação química, né? Tinha ficado no quase zero no momento dos cálculos que foram feitos em 43 e 44, né?
Mas teve essa possibilidade, mas foi descartada quase imediatamente, né? Mas uma parte da biografia trata disso com bastante profundidade, mas foi algo que foi considerado como não, foi desconsiderado quase imediatamente, né? Dentro daquilo que foi os cálculos para ir para frente do projeto, né? Tem que ter sempre em mente que quando você está fazendo uma pesquisa do novo, né? Ou seja, quando você não sabe como funciona, então as pessoas vão tateando. Então, e se isso? E se eu colocar aquilo? E se esse parâmetro, outro? Então, assim, é nesse contexto que você surge dúvidas, né? Então, pode ser que aconteça isso, pode ser aquilo. Aí as pessoas vão correr atrás, aí um faz um cálculo, outro faz outro cálculo. Hoje em dia se faria uma simulação, né? Na época, eu acho que já não... A simulação seria uma coisa muito complicada, né? Mas assim, rapidamente, onde eu sei, rapidamente já descartaram isso já, né? Porque no filme dá até um pouquinho mais de destaque do que deve ter havido historicamente, né? Mas essa é a questão da pesquisa, né? Você está tateando e tudo foi muito rápido para isso daí. Então você está aprendendo como as coisas funcionam. O debate entre Niels Bohr e Werner Heisenberg é parte de uma peça teatral chamada Copenhagen, de qual existe também um filme, se vocês quiserem projetar, porque lá é que se vê o debate moral entre os cientistas, né, sobre o que fazer. E lá o debate moral é entre mundo livre e possibilidade de domínio da Alemanha nazista, né? O debate se dá em Copenhagen, como disse o Bohr, Kenneth Branagh no filme, né? A gente já teve esse debate aqui no Estudo de Física, mas há muitos anos atrás. 2014. Isso, foi 2014, né? 2014 a gente teve isso daí. Então, assim, dos alunos aqui, nenhum estava aqui, não. Mas já tivemos. E o Copenhague, né, o debate, aí você tem uma parte mais fictícia ainda do que no filme, né? Porque aí você coloca outros elementos de o que você quer discutir, a questão de para que lado andar, certo e errado, então assim, é mais filosófico e mais fictício, né? do que as participações do Einstein. Outro ponto, eu falei aqui, essa questão lá do Einstein, como ele não fazia as contas, isso e aquilo, né? Que usaram ele pro Oppenheimer dar a lacrada depois, e assim vai, tudo normal no cinema. Qualquer biografia tem coisas, cinebiografia tem coisas do tipo, né? Mas não quer dizer que o Oppenheimer não tenha conversado muito com o Einstein, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, que o Oppenheimer sai do Projeto Manhattan, ele vai para Princeton. O Einstein ele já trabalhava lá em Princeton desde a década de 30. Quando o Einstein sai da Alemanha, se eu não me engano, acho que foi o primeiro lugar que ele foi para os Estados Unidos. Mas a carreira dele, né, norte-americana, né, foi basicamente em Princeton. E o Oppenheimer era o diretor lá do Instituto de Estudos Avançados, né? Mas não é só cientistas, né? É bem amplo, né? Se eu não me engano. Sim, intelectuais como todo, né? Sim. Ou seja, de uma percepção assim, bem ampla, né? Então, assim, provavelmente os dois conversaram muito lá, né? Mas não durante a Segunda Guerra Mundial, não na dependência do Einstein fazer um cálculo lá que vai decidir o futuro da humanidade, né? Aí, nesse contexto, quase certo que não. Não vamos dizer certo só para deixar aquele fração ínfima, né? Queria agradecer os dois professores. Nesse momento final da mesa, eu deixo aqui o convite se vocês quiserem transmitir alguma opinião pessoal de vocês sobre o filme, ou trazer algum ponto também. Eu vi que o professor trouxe alguns livros, se você quiser recomendar também, vou passar aqui para você. Então,
livros para recomendar, claramente, eu recomendo a leitura da biografia, que é muito mais rica que o filme, né? Tem uma versão em português da biografia escrita por Kai Bird e Marty Sherwin, que teve frutos também, inclusive, que é muito interessante porque existe uma área da historiografia que é a história da ciência, onde de fato há uma compenetração dos setores de ciências duras com ciências humanas, né? De fato, até na USP existe um centro interdepartamental de história da ciência que é muito interessante para ver qual é o papel da ciência no setor das ciências sociais ou nas relações internacionais, como é o meu caso. Essa compenetração existe também a um nível acadêmico. Também em Princeton, por exemplo, existe um centro de pesquisa que trata de segurança científica global, onde cientistas discutem ou são ativistas, assim como foi Oppenheimer, como foi Einstein, né? Para garantir um mundo livre de armas nucleares e um mundo onde a ciência se utiliza exclusivamente para finalidades pacíficas. Em relação ao Oppenheimer, claramente, a recomendação é essa biografia, além de uma vasta produção que foi realizada em volta dele, mas também o primeiro livro do Martin Sherwin, que foi o biógrafo de Oppenheimer, que dedicou a sua carreira inicialmente, sobretudo, ao começo da era atômica, sobre um mundo destruído, né? E também para complementar essa fase específica da história, recomendo o livro mais recente de um historiador da ciência chamado Alex Wallerstein, que trata da complicada decisão do Truman de jogar a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, que foi uma decisão muito, muito complicada para uma pessoa que acabava de se tornar presidente dos Estados Unidos, né? Então, em volta desse momento histórico, tanto pelo ponto de vista da história da ciência, quanto também da história do sistema internacional, esses poucos anos que vão de 45 a 47, há um fortíssimo debate sobre o futuro do sistema internacional e sobre o futuro do possível compartilhamento dos secretos científicos, né? 10 anos depois, quero lembrar que a França decidiu compartilhar e tornar públicos os secretos sobre a produção de plutônio, algo que, para quem tinha sido arquiteto de um sistema fechado, como tinha sido os Estados Unidos, era algo de dificilmente digerível, né? Então, imagino que vocês, como estudantes de física, não sei se haja estudantes de outras áreas, esse seja muito importante para saber qual é o papel de vocês também naquele que é o debate atual, né? No debate atual sobre energia nuclear, sobre bombas, sobretudo num momento muito delicado como este, em que não se descarta a possibilidade do Brasil rever as próprias posições, né? Na academia, também na minha área, que é relações internacionais, há um debate sobre o fato do Brasil ter ou não a bomba atômica. Esse filme ilustra aqueles que são os dilemas de um intelectual, que é um cientista, mas é intelectual. Não sei, o filme talvez não mostre tanto, mas é um humanista. O Oppenheimer é um humanista cientista, né? Não é vinculado exclusivamente a um campo do saber, mas aos campos do saber a 360 graus, sobretudo pelo dilema moral que ele carrega, que carregarão também os outros cientistas que participam, que carrega o Einstein e que carrega o Sealer, assim como muitos políticos que participam lá. Outra sugestão que eu dou, somente para dar mais o contexto, é que em 1946, a ciência política, um cientista político como Bernard Brodie, define a bomba atômica como a bomba absoluta, né? Ou seja, é a bomba que vai mudar a cara do mundo, né? E esse era 1946, quando tinha poucas bombas ainda nos arsenais estadunidenses. Então é um momento de particular interesse. Estou muito grato também por ter tido a possibilidade de participar desse debate sobre esse filme, porque é um filme que 81 anos da explosão da bomba atômica carrega um significado muito amplo para entender o mundo atual. Então agradeço muito por essa possibilidade. Bom, só um comentário.
que ele não destacou aqui. Se você olhar o livro que ele destacou, você olha assim, a foto do livro, você fala assim, é o Oppenheimer. Mas, geralmente, quando a pessoa coloca uma foto no livro, alguma coisa assim, é uma coisa representativa, né? E essa foto aqui, uma coisa que me chama a atenção, né, é que o Oppenheimer está com um cigarro na boca. Por quê? Ele não colocou aqui, não é aleatório, né? O Oppenheimer morreu de câncer de garganta porque ele era um fumante de longa data, né? Então, só para destacar, né? A foto não é aleatória, está ali para representar alguma coisa da vida dele. Né? Aí, só para lembrar, então, o que eu tinha comentado lá do filme, né? Os Senhores do Holocausto, se quiser, assim, um outro filme mais antigo, que fala da mesma temática, e é interessante você comparar um mais novo com o mais antigo e vice-versa, né? Outro ponto também, né, que na física tem uma figurinha carimbada que o pessoal gosta muito, né, que é o Feynman, que aí ficou famoso, todo aquele marketing norte-americano, o cientista lacrador. Se fosse hoje, o Feynman seria o lacrador do YouTube, né? Ele gostava de lacrar demais, né? Aí você vê que no filme ele não tem nenhuma participação no filme. Mas como ele é uma pessoa famosa, é um lacrador, as pessoas vendem a ideia do Feynman, eles pegam e colocam uma passagem, que eu me lembro, é só uma passagem que tem, né? Quando vai fazer o teste do Trinity, que justamente o Feynman conta no livro dele, né, o Está Americano, o Feynman, que é o que ele fica atrás do vidro do carro, né, na hora da explosão. Aí você vê assim, que as coisas são pensadas, né? Justamente você coloca aquela cena ali meio nada a ver, né? Quem não é da área nem conhece o Feynman, mas nossa, de repente apareceu aquele cara ali dando destaque dele, e o cara não fez nada no filme. E realmente, eles colocaram lá realmente só porque depois ele se tornou famoso, né? Na época do projeto de Los Alamos, o Feynman era aluno de doutorado ainda, né? Acho que até metade, uma coisa assim, que se doutora ao longo do projeto, né? Deixa eu ver se das minhas anotações. Então, a questão do filme, lá, Os Senhores do Holocausto, e a recomendação, né? Se alguém quando alguém for lá em Washington, lá no Smithsonian Museu, deles lá, não se lembra qual, uma coisa aérea, né? Tem lá o Enola Gay, que é o bombardeio que levou a primeira bomba atômica para jogar em Hiroshima, né? Então, se quiser lá tirar uma fotinha, quando for nos Estados Unidos, em Washington, procura lá no Smithsonian. Mas tem que ser uns 2 dias, porque o Smithsonian é imenso, né? Tem vários lá, né? Mas o que lida sobre o ar, né? Acho que ali, só uma última pergunta, então. Uma diferença no filme ou em contar essa história? Eu nunca escrevi uma biografia, mesmo se está nos meus planos, né? Mas talvez daria um pouco mais de ênfase naquela que foi a formação inicial do Oppenheimer, né? Mas lá está dramatizado muito aquela que é o embate, ou seja, o momento da tragédia dele, porque a biografia trata do triunfo e da tragédia, né? Eu acho que a biografia e o filme garantiram passar muito bem a mensagem, né? Somente para dar um elemento a mais, o Lewis Strauss ferrou o Oppenheimer, mas ferrou também o pai do programa nuclear brasileiro. Não sei se vocês sabiam disso, porque foi ele que proibiu a exportação de materiais para o Brasil. E isso seria interessante criar em um filme sobre o programa nuclear brasileiro, o encontro entre o pai do programa nuclear brasileiro e o Lewis Strauss, onde ele foi destruído por Lewis Strauss, né? Mas o filme eu deixaria assim, a biografia, o filme daria mais ênfase na parte inicial e mostrar mais a parte, o lado sombrio do Oppenheimer, né?
Queria agradecer então aos 2 professores, agradecer ao público, até semestre que vem, e essa gravação vai estar disponível no canal do projeto no YouTube. Obrigado.